Jordan Belfort, mais conhecido como o Lobo de Wall Street, um cara que enriqueceu como vendedor de ações no mercado financeiro, sendo o principal agente em um esquema de fraude que durou anos até sua prisão em 2003. Ele foi condenado a 4 anos de prisão e a pagar uma multa de 110 milhões de dólares em ressarcimento às suas vítimas, mas há várias suspeitas que ele estava usando diversas manobras para não fazer isso. Desses míseros 4 anos de cadeia, ele só passou 22 meses, ou seja, 1 ano e 10 meses. Para quem achou que a impunidade só acontece no Brasil, essa é uma prova que não. Isso acontece em todo lugar. Pouco tempo depois de ter saído da prisão, ele escreveu um livro chamado Lobo de Wall Street, e alguns anos depois ganhou um filme com o mesmo nome feito em Hollywood, glamorizando as loucuras e os crimes que ele cometeu. Ele foi colocado em um pedestal como exemplo de vendedor, palestrante, coach, a ponto de ter uma seita que o segue achando que tudo o que ele faz está certo. Você não vai ver a história bonitinha e inspiradora desse cara. Tem um monte de vídeos por aí que contam isso. Aqui tentaremos entender por que tanta gente se inspira nele, mesmo sabendo tudo o que ele fez. Também tentarei mostrar os depoimentos das vítimas que tiveram suas vidas destruídas por causa dele, e que esses seguidores cegos desse culto sequer percebem isso. Para entender bem a natureza dos crimes de Jordan Belfort, é importante entender o funcionamento da Stratton Oakmont. A empresa operava como uma sala de caldeiras de alta pressão, onde funcionários gananciosos lançavam agressivamente potenciais investidores e contatos. Inicialmente, eles ofereceram ações em empresas aparentemente estáveis, empurrando aos poucos os investidores para as ofertas públicas iniciais da Stratton Oakmont. As negociações realmente obscuras começaram quando Jordan e seu grupo de insiders compraram clandestinamente ações dessas empresas. Usando informações falsas ou enganosas, eles inflaram artificialmente os preços das ações, criando uma ilusão de alta demanda. E uma vez que os preços atingiram seu pico, Jordan e seus sócios realizaram uma venda estratégica, tornando os investimentos de indivíduos ingênuos totalmente inúteis. Um caso notável explicando esse esquema de inflar e descartar envolveu o IPO de Steve Madden, uma empresa de calçados. Jordan e seus colegas usaram técnicas de vendas enganosas e deturparam o valor real da empresa, inflando artificialmente o preço de suas ações. Eles lucraram muito com essa manipulação, vendendo suas próprias ações a preços absurdos. Como resultado, quando o valor das ações despencou, os investidores sofreram grandes perdas financeiras. Além dessas estratégias de inflar e descartar, Jordan também se envolveu em investimento de curto prazo. Isso significava vender ações que ele nem tinha, esperando que seus preços caíssem. Depois, ele recomprava essas ações por um valor mais baixo, ganhando dinheiro com a diferença. Jordan usou essa tática de apostar contra ações que ele sabia que iam falhar ou que ele mesmo tinha sabotado. Dentro deste ciclo implacável, Jordan e seu grupo acumularam lucros exorbitantes, enquanto os investidores comuns enfrentaram a ruína financeira à medida que os preços das ações manipuladas entraram em colapso. A Stratton Oakmont mostrou um desprezo terrível pelas perdas sofridas por esses investidores, sempre procurando novas presas para enganá-las, através de pressão e falsas promessas. O perfil da Forbes deu o golpe final depois de mostrar muitas das práticas ilegais de Jordan para fazer dinheiro, revelando uma investigação em andamento pela Securities and Exchange Commission sobre as atividades dele. O cerco estava se fechando, e o império que Jordan havia construído estava à beira do colapso. À medida que a pressão aumentava sobre Jordan, ele se viu preso na mira das acusações da SEC de fraude e manipulação. A ameaça de sua empresa ser fechada era grande, e ele ficou desesperado para salvar a si mesmo e seu império. Tentando racionalizar suas ações, Jordan tentou argumentar que seus alvos eram investidores ricos, alegando que ele não prejudicou aqueles que não podiam pagar. Ele disse que entrou em contato com investidores de alto patrimônio líquido. Ele falou que não poderia viver consigo mesmo se tivesse que ligar para pessoas que ganhavam 50 mil dólares por ano e roubasse o dinheiro da educação dos filhos delas. Que lindo, não é mesmo? Ele é o Robin Hood em pessoa. À medida que a investigação da SEC continuava, Jordan começou a entrar em pânico. Ele tinha medo de perder sua riqueza acumulada e recorreu a várias táticas para obstruir e atrasar a investigação. Mas as evidências contra ele e sua empresa só aumentaram. Os problemas de Jordan estavam longe de acabar, porque o FBI o investigava por lavagem de dinheiro desde 1992. Nos anos seguintes, o FBI reuniu evidências, descobrindo gradualmente a extensão das atividades ilícitas de Jordan. Apesar da lealdade que ele implantou em sua equipe bem paga, o FBI conseguiu avançar quando as ações desesperadas dele o levaram a contrabandear dinheiro para fora do país. Escondendo seus lucros ilegais e contas bancárias suíças, Jordan pediu a ajuda de suas conexões, amigos e familiares para facilitar o contrabando. O FBI avançou ainda mais quando Todd Garrett, um dos associados de Jordan, foi pego com uma grande quantidade de dinheiro transportado secretamente para a Suíça. Isso, juntamente com a prisão de um banqueiro privado francês envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, levou à identificação do envolvimento de Jordan. O FBI trabalhou muito nos bastidores, persuadindo testemunhas a cooperar e se aproximando das autoridades suíças para descobrir os banqueiros de Jordan em Genebra. Foi uma tarefa desafiadora, pois a lei de sigilo bancário da Suíça impediram seu progresso. No entanto, com o tempo, eles conseguiram fazer o banqueiro suíço de Jordan cooperar.
À medida que a investigação avançava, Jordan percebeu que indivíduos de seu círculo interno estavam trabalhando contra ele e fornecendo informações ao FBI. Em resposta, o FBI implantou agentes disfarçados, equipados com escutas telefônicas e dispositivos de gravação ocultos. Ao longo de vários meses, eles reuniram evidências, conversas incriminatórias e investigaram o intricado funcionamento das operações de inflação e descarte de Jordan. A tensão em Wall Street atingiu seu pico à medida que a operação se transformou num jogo de xadrez psicológico. O FBI teve que reunir mais informações, garantindo assim a segurança de seus agentes disfarçados. As provas contra Jordan continuavam aumentando, e em 2 de setembro de 1998, quando ele estava prestes a levar sua filha de 5 anos a uma loja de vídeos, ele foi preso. O FBI invadiu a casa e o escritório de Jordan, acusando-o de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Aos 36 anos, seu mundo desabou. Enfrentando uma potencial sentença de até 20 anos de prisão, Jordan fez um acordo com os promotores. Ele se declarou culpado em troca de uma sentença reduzida e concordou em testemunhar contra seus ex-parceiros e colegas. Além disso, ele concordou em pagar 110 milhões de dólares às suas vítimas. Jordan foi condenado a 4 anos de prisão, cumprindo 22 meses antes de ser libertado em 2006. É claro que isso não acabou ali, o cara é ousado. Em vez de se esconder do mundo, Jordan se reinventou como palestrante motivacional, consultor de negócios, autor, e até ganhou um filme em sua homenagem, gerando uma legião de fãs, páginas motivacionais de redes sociais e seguidores cegos que se inspiram e tomam como certo tudo o que ele fez, o que nos leva ainda mais fundo à toca do coelho. Em julho de 2015, Jordan Belfort veio ao Brasil e deu 2 palestras sobre vendas, uma em Recife e outra em São Paulo. Em cada evento, compareceram entre 1.500 a 2.000 pessoas, com os ingressos custando de R$ 700 a quase R$ 3.500. Um dos eventos estava marcado para começar às 9 horas, e filas imensas rodeavam o edifício onde iria acontecer o evento. Como a maioria desses estrangeiros não estão nem aí para as pessoas nos seus eventos, aqui não foi diferente. Ele deveria entrar no início do dia, mas se atrasou 1 hora. Ninguém teve refeição alguma, nem acesso à internet no evento. Esse é o preço que se paga pela idolatria, ainda mais de alguém que comprovadamente cometeu crimes. A maioria do seu público no evento eram homens, que tomavam como certo tudo o que ele dizia. Um homem de Curitiba, que trabalhava com planejamento de vida e foi até lá, disse: "Todo mundo comete seus erros, tem suas dificuldades e seus tropeços. Não importa o que aconteceu, mas o que você vai fazer daqui pra frente." Claro que todo mundo comete erros. O problema é que ele não demonstrou ter se arrependido disso. E como assim não importa o que aconteceu? Ele arruinou a vida de mais de 1.500 pessoas devido aos crimes que cometeu. Então os fins realmente justificam os meios? É só passar uma borracha no que ele fez e seguir em frente? Se esse cara fosse uma das vítimas, duvido que ele falaria isso. Outro homem que trabalhava no ramo de imóveis sob medida disse: "O que todos buscam aqui é ouvir o que ele fez de diferente para a empresa dele alcançar um sucesso tão rápido. O que ele fez ou deixou de fazer não afeta nada o que ele tem a dizer pra gente." Claro que não afeta, afinal não foi ele uma das vítimas que perdeu todo o seu patrimônio e teve a sua vida arruinada por Jordan Belfort. Aqui você entende o quão podre é o ser humano, que deixou sua compaixão e altruísmo de lado por puro egoísmo e arrogância, sem sequer questionar o que a pessoa que ele segue de olhos vendados fez aos outros. Esse é o tipo de gente que segue Jordan Belfort ou qualquer outro vigarista, que quando é feito de trouxa, tem tudo o que merece. De acordo com os antigos parceiros de Jordan, ele nunca foi chamado de lobo, e tampouco a sede da empresa ficava em Wall Street. Entre versões maquiadas e mentiras planejadas, prevalece a versão revisitada de Belfort, o empresário. Para muitas pessoas, o lobo de Wall Street parece estar em um panteão de gênios dos negócios. Ser um águia é tudo o que importa, nada mais. Ele é realmente talentoso e persuasivo, mas isso não justifica ele ter feito o que fez com suas habilidades de forma ilegal. Tem vários vídeos de influenciadores, empresários e páginas no Instagram fazendo conteúdos motivacionais a respeito de trechos do filme e das suas palestras. São várias as frases de efeito recortadas do que Jordan fala para ganharem likes, cliques e validar o que eles querem obter. This is an inspirational page, guys. It's millionaires venue, okay? Top 1%. Why are you showing me a criminal and saying, "Oh yeah, this is the guy you should model your life after"? Look at this. So what this trade will do is serve as a benchmark for future business. Do you feel comfortable with me now, Scott? And then you'll know. This is like how low entrepreneur lifestyle stuff on Instagram has become. Look at this. Let them hate. Just make sure they spell your name right. Oh, when you go to jail? Oh, that's right. Sorry about that. Celebrate little victories. They create the momentum that creates big wins. You can't make this stuff up. This cannot be satire. There's no way. I mean, this actually, if this is satire, then you're one level above my head, and that's what I get. Ele foi condenado a pagar 110 milhões de dólares para as vítimas de seus crimes, lembra? Será que ele tá fazendo isso? These days, Belfort travels the world making big bucks, lecturing about the secrets of his success. Like at this sold-out event in London, when Belfort allowed questions, Lisa Guerrero stepped up to the mic.
In 2014, you promised that you would pay back all of your victims that year. It's 3 years later, and you still owe your victims $100 million. When are you going to pay your victims back? His fans were clearly not pleased with our question, and Belfort was in no mood to answer. Por que será que tantas pessoas transformaram Jordan Belfort em herói? Acho que, assim como os olhares vazios e perdidos do público ao qual Jordan Belfort se dirige e os investidores desesperados que foram as vítimas, as pessoas que são as vítimas são às vezes tão culpadas quanto o lobo que comete o crime, porque são gananciosas, procuram viver no imediatismo e sentir as emoções de uma vida rápida. Seja indireta ou diretamente, todos são culpados. A psicologia da mente vigarista é a seguinte: cada um desses vigaristas tem uma coisa em comum: o poder de persuasão para enganar suas vítimas. Os bem-sucedidos exibem 3 características semelhantes, como psicopatia, narcisismo e maquiavelismo, que são referidas pelos psicólogos como traços de personalidade obscuros. Essas características permitem que os vigaristas roubem o dinheiro das pessoas sem sentir qualquer remorso ou culpa. Outra coisa comum entre a maioria deles é o seu ego. Esses vendedores de sonhos estimulam a psique dos perpetradores e fazem com que se sintam ainda mais confiantes. Por isso a descrição do golpe foi denominada como um jogo de confiança. Tá, e quanto às vítimas? O que aconteceu com elas? Bom, a gente só viu Jordan Belfort nos holofotes e nada da opinião dos que de fato foram prejudicados. Pesquisei bastante e só encontrei algumas coisas sobre elas. Talvez alguns não queriam se expor e preferiram ficar em silêncio, mas aqueles que tiveram coragem para falar conseguiram abrir os olhos de muita gente sobre o que realmente aconteceu, e que esse filme romantizado de Hollywood nem chegou a comentar. O filme O Lobo de Wall Street nem arranhou a história das vítimas, que foram menosprezadas como lixo pelo personagem de Leonardo DiCaprio. Muitos deles eram donos de pequenos negócios, e pessoas como Steve Orton, um agente de seguros da State Farm de Alpharetta, na Geórgia, disse o seguinte: a publicidade do filme trouxe de volta uma antiga dor. Ainda assim, isso me enoja. Realmente sinto que devo a mim mesmo completar o círculo para ver isso. Ken Minor, um avaliador imobiliário em Gilroy, na Califórnia, também foi uma das vítimas. Essa experiência me machucou muito. Não sou um cara rico e estou pagando por isso desde então. Ele tinha recorrido a uma linha de crédito de home equity para comprar ações da corretora de Belfort, a Stratton Oakmont, e ainda nem tinha sido reembolsado. De acordo com os autos do tribunal, Belfort recebeu $940.500 pelos direitos cinematográficos de seus 2 livros. Na sentença dele, em 2003, o juiz Gleason disse que Belfort devia às vítimas $110 milhões por seus crimes, e que deveria depositar 50% da sua receita bruta mensal em um fundo para as vítimas 1 mês depois de sair da prisão. Até aquela data, o governo já tinha reembolsado às vítimas $10 milhões obtidos das propriedades que Belfort entregou em seu acordo de confissão. Além disso, o presidente da SIPC, Stephen P. Harbeck, disse que sua agência e um administrador de falências deram a eles $3,9 milhões de ativos da Stratton que permaneceram após o colapso, e mais 5,3 milhões adicionais de fundos da SIPC. Dos 3.378 clientes da Stratton que fizeram reclamações ao SIPC, só 362 tiveram seu dinheiro recuperado, de acordo com o relatório anual de 2008 do SIPC. Belfort disse em uma entrevista que seus capachos selecionavam pessoas que poderiam se dar ao luxo de perder dinheiro. Ele é muito cara de pau. Abre aspas. Escute, a ideia da Stratton era que estávamos ligando para pessoas ricas, não para pais e mães comuns. Isso foi uma surpresa para suas vítimas. Peter Springsteel, arquiteto da Mystic, Connecticut, disse que estava apenas começando quando foi chamado por um corretor da Stratton no início da década de 90. Ele acabou perdendo metade das economias de sua vida. Este momento da vida é uma coisa valiosa para lembrar. Definitivamente me ensinou a ser muito mais cuidadoso. O Dr. Louis E. Quine III, veterinário em Oak Creek, no Colorado, disse que seu pai perdeu $250 mil na Stratton. Ele sofreu um derrame por causa do estresse de suas perdas. No seu relato, Louis disse que ficou angustiado ao receber um telefonema do seu pai, que estava confuso sobre o que havia acontecido. Ele foi persuadido a retirar seu dinheiro da corretora que era cliente há anos para colocá-lo na Stratton Oakmont. Meu Deus, ele realmente envelheceu muito para que as pessoas estejam se aproveitando dele. Ken Minor, o homem que falei antes, perdeu cerca de $57 a $80 mil nessa fraude. Ele levou o caso à Organização Reguladora Financeira de Wall Street, onde os árbitros lhe concederam todo o dinheiro perdido depois de uma audiência que durou 1 dia, mas ele disse que todo o dinheiro foi para seus advogados. Ele não percebeu que era vítima de fraude até ouvir todos os fatos na arbitragem. No início, ele pensou que fosse azar, mas depois acabou descobrindo que estavam se aproveitando dele. Have you got a message for Jordan at all? Yeah, he's just a liar. He's a bit of a superstar, though, when it comes to Hollywood now. Yeah, I wouldn't doubt that. According to what I've seen on TV, he's being fawned over. There's no doubt about it. And he's just lying to everybody. He's lying to himself. He's lying to everybody else, too. So everybody's eating it up. There's nothing I can do with it. And if ever you got the opportunity to see Jordan, what would you ask him or what would you say to him? I would
say that he's a liar and a cheat, and he has preyed on the not just the rich, he's preyed on the poor people and the middle class, because I am part of the middle class. I am not a rich guy, never have been a rich guy. And he's taken my money. I'm still paying. I paid for the last 10, 15 years on this, and I'm still paying today on this. And if he thinks that he's taking it all from rich people, he's just lying to himself and lying to the world. He has said that though. He only played around with the money from rich people, not from the poor people. That's what he said, and there's just no way, because I'm not a rich guy and never have been. And how has it affected your life? Well, I've had to pay. I mean, it's affected my life big time as far as being further in debt than what I should have been. Because of what I did, the money I used, I borrowed off my house on a credit line, and that's what I used. And of course, when that all money went away, then I still owed the bill. Assim como o Minor, muitos clientes da Straton venceram em suas audiências diante de árbitros e mediadores. Mas quando a empresa entrou com um pedido de proteção contra a falência em janeiro de 1997, isso impediu qualquer chance dos investidores cobrarem. Horton, por exemplo, perdeu $68.500 na Straton e ganhou o valor total na mediação, mas a falência da Straton impossibilitou a arrecadação do dinheiro, que ele esperava usar para pagar as mensalidades da universidade do seu filho. Até aqui você pode perceber o tamanho do estrago que Jordan Belfort causou a tantas pessoas, que devido à perda total de suas economias, tiveram suas vidas destruídas. Devido à falta de dinheiro, muitos não conseguiram cumprir as metas que queriam, e também não realizaram o que queriam realizar, provando mais uma vez que o dinheiro pode até não trazer felicidade, mas ele traz e dá acesso a muitas coisas e oportunidades. Durante essa minha pesquisa sobre os depoimentos das vítimas, também encontrei um depoimento da época que era de Josh Shapiro, que trabalhou no esquema de Belfort quando era jovem. A cegueira dos entorpecentes, garotas, carros, roupas e o dinheiro perderam o brilho. Essas pessoas foram algumas das piores que já conheci na minha vida. Elas venderiam a própria avó em um instante. Saiu alguns meses antes do FBI chegar e fechar o lugar. Madoff pegou anos de prisão. Esses caras saíram leves. 22 meses para Belfort, 39 meses para Poros por roubar 200 milhões. Cheguei ao ponto de perceber que não tinha como ganhar. Até hoje, ainda lembro dos nomes de 2 clientes que perderam todo o dinheiro por minha causa. Acho que eles já faleceram, mas pensei em fazer as pazes. Agora é tarde demais. Provavelmente é por isso que agora estou na área médica e sou assistente médico, tentando compensar essa porcaria. Quando estou retribuindo, sinto uma sensação boa. Parece que estou me redimindo, mas a culpa ainda me segue um pouco. Esse é só o pedaço final do depoimento dele. Pesquisando por seu nome, você consegue encontrar a matéria completa sobre isso. Aqui você pode constatar que Josh realmente se arrependeu do que fez, desistindo completamente da vida de vigarices para trabalhar em um emprego que até paga menos, mas ele faz isso honestamente, sem precisar ficar se gabando das besteiras que fez no passado, como se isso fosse certo, algo que Jordan Belfort faz até hoje, não demonstrando estar nem um pouco arrependido do que fez, e ele mesmo disse que nunca pediu desculpa às suas vítimas. Depois de ver todo esse estrago que ele fez, será que podemos aprender algo com tudo isso? Indo direto ao ponto, não misture ética nos negócios com a ideia de que vender coisas é bom só porque você ignora a ética. Numa entrevista para o 60 Minutes e em vídeos públicos, Belfort disse que mudou e agora é mais ético nos negócios, mas as técnicas de vendas que ele ensina são as mesmas que usou por anos e que fizeram sua fama, consequentemente, o fazendo parar na cadeia. No final das contas, se você age assim, pode acabar sem clientes ou até ser preso. Não se aproveite dos idosos. Um investidor entrevistado pelo 60 Minutes disse que ele trabalhou até os 70 anos para pagar os empréstimos que pegou. É tentador ir atrás de clientes que parecem ser fáceis de ganhar, como os idosos ou quem está prestes a se aposentar. Mas essas pessoas geralmente não conseguem recuperar as perdas e sofrem muito com isso. Será que Belfort considera isso quando fala sobre perdas? Não engane pessoas pobres ou que não entendem o que você está vendendo. Às vezes, as pessoas acham que é fácil enganar quem não sabe muito sobre o assunto. Ex-funcionários de Belfort disseram que ele os ensinava a continuar pressionando até que o cliente comprasse, mesmo que não entendesse o que estava acontecendo. Não deixe a ganância tomar conta da sua vida. Jordan estava obcecado em ganhar dinheiro, mas não pensava nas consequências. Ele deveria ter sido mais responsável com suas finanças. Ao invés disso, ele agiu sem escrúpulos, quebrou regras, perdeu sua boa reputação e arruinou suas relações pessoais. Jordan tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas ainda assim se sentia infeliz. Ele usava entorpecentes, álcool e os prazeres da carne para fugir da realidade. Não tinha propósito na vida, nem valores importantes. Ele teve que entender da pior forma que a verdadeira felicidade vem de coisas que não se pode comprar, como ter uma vida significativa, cultivar paixões, manter valores pessoais, construir relações sólidas e cuidar de si mesmo. Seja inteligente e ético com o seu dinheiro. É importante ter metas financeiras equilibradas e agir com honestidade.
Não tente enganar ou roubar para ficar rico. Aprenda sobre investimentos seguros e diversifique seu dinheiro para reduzir riscos. Aprenda sobre finanças pessoais. Conhecimento é poder, então se informe antes de investir. Evite cair em golpes ou promessa de dinheiro fácil, como esses que foram enganados por promessa de enriquecimento rápido e vem encher o saco, taxando todos sem exceção de vendedores picaretas, achando que todos os que vendem algo são iguais a esses picaretas que eles teimam em seguir. Ninguém gosta de falar isso, mas a verdade é que a culpa é sua por ter caído nessa. Então cresça e lide com isso, porque é um saco ter que ficar aturando um bando de bebês chorões que não querem se responsabilizar por seus atos. Não acredite que existe uma forma fácil de ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar muito e evitar os atalhos que geralmente são arriscados. Todos os que chegaram honestamente onde queriam sabem que não é fácil, e eles têm uma longa história para contar como foi todo o seu processo. No fim, não importa se é Bernie Madoff ou Jordan Belfort, golpe é golpe e quem sofre são as vítimas. Seja responsável financeiramente, viva de acordo com seus ganhos, pague suas dívidas e economize para o futuro. Evite gastos excessivos para não ter problemas depois. Tive que dar esse puxão de orelha no meio dessas informações porque essa é a verdade, e por mais que ela seja difícil de aceitar, ela liberta. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, obrigado. Agora peço gentilmente que você me siga em todas as redes sociais, especialmente o X, o antigo Twitter. Lá eu publicarei todos esses vídeos que já estão aqui, assim como os mais novos que farei, que não vão passar aqui de jeito nenhum. Lá vai ser melhor da gente se comunicar livremente, então conto com você. E se você quer aprender inglês sem enrolação, sem precisar vender um rim ou um pulmão para isso, clique no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro link fixado no comentário abaixo. Assim como existem muitos vigaristas que se aproveitam de quem tem dinheiro, também tem quem gosta de romantizar a pobreza. Eu sei que é ridículo, mas é verdade. Clique nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela e veja você mesmo. Por enquanto é isso. Te vejo lá.